Bom dia, senhores. Eu sou o Ezequiel Camilo da Silva, sou aposentado, sou professor e atualmente dedico meu tempo em escrever. Tenho algumas centenas de livros escritos e está sendo publicado pela Buboc de Portugal. E hoje me veio a cabeça de falar para vocês, né, principalmente para os jovens, sobre algo muito importante. O tema é o sonho americano. O sonho americano é algo que faz parte da vida de muitos jovens na atualidade. Muitos acalentam esse sonho, esse desejo de viver, de morar nos Estados Unidos. Não somente jovens, mas adultos, pessoas que já têm uma família formada, têm essa ideia de que o país dos Estados Unidos pode oferecer algo melhor do que o nosso Brasil. Existe alguma coisa a respeito desse desejo que eu gostaria de passar para vocês como experiência de vida. A minha experiência de vida diz o seguinte, que esse sonho, ele pode ser, em grande parte, uma grande fantasia. E muita gente que tem esse desejo não consegue realizar. E muitos conseguem, mas às vezes não têm a resposta desejada. E outros, às vezes, podem tornar esse sonho um verdadeiro pesadelo. E eu tive esse sonho americano de conhecer os Estados Unidos ainda na minha juventude. Naquele tempo, influenciado por amigos, eu tentei realmente realizar esse sonho. Mas a minha primeira frustração foi que quando eu estava preparando a documentação para ingressar como imigrante, eu tinha apenas 20 anos de idade, eu fui surpreendido na entrevista quando o secretário do consulado americano aqui em São Paulo, ele disse o seguinte: você tem certeza que você quer ir para os Estados Unidos? Eu falei assim, tenho certeza, sim, eu quero. Então pensa bem, você é um jovem, você tem uma boa saúde, um bom porte físico, consta que você já serviu o exército. E o que pode acontecer? Ao chegar nos Estados Unidos, você vai ter que aplicar para ser imigrante. E um dos requisitos poderá ser a sua convocação para lutar no Vietnã. Isso me assustou muito. E eu peguei meu formulário, a minha documentação, e falei para ele assim, me dá um tempo que eu vou pensar. E fui para casa, realmente não voltei mais. Eu adiei esse sonho para anos depois. E aconteceu o seguinte, que 20 anos depois, já estava casado, com minha família formada, com 3 filhos, novamente veio o desejo de ir para os Estados Unidos. Dessa vez, nós fomos com toda a família. E lá passamos 2 anos. Né? Ao chegar na América, nós, como turistas, nós não podíamos trabalhar. Mas como era época de verão, e o hotel que a gente estava, o lugar que a gente estava, havia muito serviço. Então eu fui chamado para trabalhar no hotel, e quando foi, isso não foi no domingo, quando foi na segunda-feira, o patrão me disse, você não pode trabalhar aqui como turista, você tem que ter um visto de trabalho ou uma autorização da imigração. Então eu fui informado de que lá em Nova York havia um advogado que poderia resolver esse problema. Então naquela semana mesmo, na quarta-feira, eu fui até Nova York. Lá conversei com um advogado da imigração americana, e ele então me deu um documento, uma carta que me autorizava a trabalhar durante
um ano. Paguei $300 e ele montou um processo. Esse processo entrou na imigração para que eu pudesse dar o início como um imigrante e como um trabalhador nos Estados Unidos. Aconteceu que eu fiquei lá com a família durante dois anos e fiz o balanço geral. E percebi que não valeria a pena deixar o Brasil, deixar minhas coisas, deixar minha carreira de professor e me aventurar num lugar onde o futuro era incerto. E acabei voltando para o Brasil, mas acontece que algumas coisas boas aconteceram. As crianças aprenderam inglês, os meus filhos aprenderam inglês. E eles então tiveram mais oportunidade, mais condições de estudar, trabalhar e conseguir melhores empregos. Mas, fazendo o balanço geral, quando eu estive nos Estados Unidos com a minha família, a minha esposa, ela era faxineira. Eu trabalhava em pintura de casa, limpando piscina, cortando grama, enfim, fazendo serviços gerais, inclusive no hotel, onde eu trabalhei durante 3 meses. Mas eu percebi que o resultado final não foi satisfatório. E quando tinha completado 2 anos, eu precisava voltar para o Brasil para não perder o meu cargo de professor, que eu era concursado, eu era efetivo. Eu regressei ao Brasil. E eu posso dizer para vocês hoje que foi a melhor coisa que eu fiz, porque continuei a minha vida profissional, voltei para minha casa, confortável, porque lá eu pagava aluguel, numa casa inferior, e pude então dar para os meus filhos alguma coisa melhor. Mas quanto a mim, por exemplo, eu fiquei pensando, eu seria apenas um serviçal, a minha esposa seria apenas uma faxineira, e nós seríamos alguém na multidão. E nós voltamos para o Brasil. 2 anos depois eu iniciei uma atividade com turismo, conheci vários países, voltei várias vezes para os Estados Unidos e pude sentir então e perceber que existem algumas diferenças muito grandes. A diferença entre passear nos Estados Unidos como turista, a diferença entre você estudar nos Estados Unidos, passar uma temporada lá, e terceiro, você morar nos Estados Unidos e trabalhar nos Estados Unidos. São 3 coisas bem distintas. Passear é muito bom, fazer turismo é maravilhoso. Você vive a fantasia americana, mas estudar também exige também muito esforço, muita dedicação, perseverança, empenho, para conseguir realmente aprender a língua. Isso é para os jovens. Agora, morar nos Estados Unidos é uma questão assim muito mais delicada e muito mais complexa, porque envolve um rompimento com o Brasil. E quem tem raízes aqui vai ter dificuldade para romper essas raízes e para se adaptar lá. O primeiro grande problema lá é a língua, é falar inglês. O segundo problema é a aceitação. Você é um estrangeiro. Na linguagem popular, você é o último que fala e o primeiro que apanha. E as dificuldades que a pessoa vai ter quanto ao clima, quanto à comida, enfim, as saudades do Brasil, o fator emocional, sentimental, isso pesa muito. Então, o brasileiro que está lá, por exemplo, muitos estão sofrendo lá, porque eles não têm muito o que fazer no Brasil, perderam o emprego, conseguiram ir para lá. Mas muita gente que está lá está querendo voltar, mas não tem o que fazer aqui no Brasil. Por isso, ir para os Estados Unidos, viver o sonho americano é muito bom, mas existe uma coisa melhor. Voltar para o Brasil é bem melhor, porque o Brasil ainda continua sendo o melhor país do mundo. Obrigado a todos, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu volto depois falar sobre o sonho brasileiro. Este é o sonho verdadeiro que nós devemos cultivar. Obrigado e até breve.